Aldo, você pode estar iniciando aí para a gente com a prece? Sim. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos lá então, né? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, diz meu amor, vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. Decidi, dai-nos amores sempre. Perdoai as nossas ofensas de modo maior, com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, meu amor, vela por mim, vela por mim, que seja feito assim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que seu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. Bom dia. Ô, bem, vem cá. Gente, eu só vou frisar para bloquearem o microfone no cantinho esquerdo da tela para que não fique dando, né, sons externos à nossa reunião, ok? Lembrando, só frisar, bloquear o microfone. Obrigada, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Bem, Bom dia. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Bom dia. Sim, é que estamos com Sim. o microfone desligado. Então tá jóia. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião. O intuito dessa reunião é nos fortalecermos, né, e trocarmos experiências para enfrentarmos o isolamento social de forma saudável.
E para isso nós convidamos para nos auxiliar, né, a nossa amiga. Ela já faz parte do nosso grupo, né, de evangelizadores. Ela sempre nos auxilia muito, a Graziela. Ela é aqui do Guaxupé, mas reside em São Paulo. Mas sempre que a gente precisa de alguma orientação, que a gente está passando alguma questão com algum evangelizando, ela vem nos auxiliando, já nos bastidores, né? Então, ela vai hoje nos orientar, ela vai passar algumas questões aí para a gente estar mais tranquilo, para a gente ficar numa situação mais saudável mesmo nesse isolamento que a gente vem enfrentando, né? Nós convidamos também a Carme, a nossa evangelizadora, a nossa eterna evangelizadora de Que a isso? Carmen dispensa comentários, né? Nossa amiga, orientadora, sempre a gente está recorrendo a ela. E que bom que a gente conta aí com o auxílio dela também. Então, a Thaís já falou para a gente deixar o microfone desligado, tá certo? Por favor. E explicar também para vocês que no final a gente vai abrir para perguntas. Então, pode enviar as perguntas pelo chat e pode fazer a pergunta oralmente também no final da nossa reunião, tá certo? E também nós vamos fazer o sorteio de um livro. A Yara vai fazer o sorteio para nós de um livro no final da reunião, tá bem? O Ronaldo já fez a nossa prece, porque eu estava com dificuldade de entrar aqui. Obrigado, viu, Ronaldo? De cantar o Pai Nosso para nós. Ronaldo sempre nos auxiliando com essas músicas maravilhosas. E os evangelizantes adoram, e nós também gostamos muito, né? No final ele volta para mais uma música com a gente. E agora eu gostaria de convidar a nossa amiga, a Carme e a Graziela para começar, para dar início às considerações delas, tá joia? Primeiro a Graziela, né? É isso, Graziela? Bom dia. Olá, gente, bom dia. Primeiro sou eu, Kika, e depois a Carmen irá falar. Vocês estão me ouvindo? Você está me ouvindo legal? Tá tudo bem? Então tá bom. Então vamos lá, gente. Bom dia a todos, né? Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né, que recebi para a gente falar sobre esse momento, né, que estamos vivendo, né, um momento conturbado para muitas pessoas, né? E de como, né, de que maneira nós podemos enfrentar esse isolamento de uma forma mais saudável, de uma forma mais tranquila. A chegada do coronavírus, né, trouxe mudanças na nossa vida, né, mudou a rotina, né? Esse isolamento que nos foi imposto, né, acabou causando, né, alguns transtornos, né, na parte profissional, na parte social, né, e até na parte emocional de muitas pessoas, né? Alguns estão conseguindo trabalhar em casa, né, em sistema home office, outros não. Alguns tiveram seus salários reduzidos, né, algumas pessoas até perderam seus empregos, né? O que causa, né, uma aflição muito grande, né, de como vou passar com tudo isso, né? Estamos tendo também que nos reorganizar com a parte de família, né? As pessoas, né, estão em casa, todo mundo, né? Os pais, as crianças, os pais estão tendo muitas dificuldades, né? Eu percebo no meu dia a dia na clínica, os pais estão tendo dificuldade de ajudar os filhos, né, nas tarefas escolares, né? As escolas, né, muitas aderiram, né, o sistema de ensino online, então tem passado muitas atividades, muitas coisas, né? E os pais estão perdidos nessa organização, né, nessa rotina. Também estamos passando um momento que tivemos que nos isolar dos nossos familiares, né, dos nossos entes queridos, né, as pessoas mais velhas, por proteção. Então, não podemos mais na casa de avô, de pai, de mãe, né, e isso nos causa uma tristeza, né, e fora os excessos, né, gente, de informações, né, seja pelas redes sociais, seja pela TV,
o tempo todo, né? Brigas políticas, né? Enfim, muitas coisas, né? Isso tudo, né, tem causado transtornos psicológicos na gente, né? Que nos afeta, né? Tem atrapalhado muito, né? Como ansiedades, angústia, estresse, medos, né? As inseguranças, né? As aflições mesmo, né? De como eu vou passar por tudo isso, de como eu vou viver, né? Com tudo isso. Ficar dentro de casa acaba nos influenciando, né, muito na rotina, né? De repente, do nada, né, a gente vivia uma vida social, né? Estávamos acostumados a ficar mais fora de casa do que dentro de casa, né? Por causa de trabalhos, de escolas, né? A nossa vida social, e de repente a gente teve que ficar em casa com todo mundo, né? Então nós temos que estamos tentando nos reorganizar, nos adaptar. De que maneira nós podemos fazer isso de uma forma tranquila, né? As pessoas estão tendo que olhar para dentro de si, né? E perceber, né? Como lidar com tudo isso, né? Com essa rotina, né? Em conviver com o outro, né? Acho que a gente nunca viveu, né, tanto tempo assim junto com os nossos familiares, né, dentro das nossas casas, né? Estamos tendo que conhecer o nosso familiar, o outro, né? Às vezes a gente nem conhecia direito a nossa família, os nossos filhos, a pessoa que dorme do nosso lado, né? Então a gente está tendo que se readaptar, né? A remanejar tudo isso, né? E de que maneira, né, gente, a gente pode fazer tudo isso, né? De que maneira nós podemos ter uma convivência familiar um pouco mais tranquila, mais saudável, né? Que a gente não entre muito em conflito com as pessoas, né? A primeira coisa é uma mudança de comportamento. Nós temos que mudar nosso comportamento, olhar para dentro de si um pouquinho, né? Olhar para a nossa essência, buscar o nosso eu interior, né? E isso a gente faz através do autoconhecimento, né? Nos conhecendo, nos olhando, né? Nos respeitando, nossos limites, nossas frustrações, nossas imperfeições, né? Todos nós somos imperfeitos, né? E a gente tem as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas inseguranças, né? Então é um momento para a gente se conhecer, né? Se olhar para dentro de si, né? Refletirmos, né? A gente fala tanto na doutrina espírita da reforma íntima, né? E eu acho que esse é o momento, né? Da gente se conhecer um pouquinho melhor e respeitar também o outro, né? O nosso familiar, né? Não julgando, né? Não brigando, não fazendo com que a situação fique mais desconfortável em casa, né? Todos nós temos os nossos limites, as nossas imperfeições, né? Então, eu acho que é o momento da gente transformar, né? Essa crise, essa dor que todos nós estamos vivendo, um crescimento espiritual, né? Vamos aproveitar esse momento, né? E um momento que todos nós estamos passando, né? O mundo inteiro está passando, independente de cor, independente de religião, de questões sociais, né? Até de orientação sexual, todos nós estamos passando por esse momento. Então, acho que a gente deve, né, olhar para dentro da gente, né, olhar para o nosso eu, né, o que eu busco na minha vida e fazer com que isso se torne mais agradável dentro do nosso lar, né, sem lamentações, né, sem brigas, né, a gente está acostumado em reclamar da vida, né, tudo a gente reclama, tudo a gente acha ruim, né, a gente acaba não enxergando um lado bom, né? Sempre reclamando, né? Nós não podemos, gente, esquecer do nosso compromisso com a nossa família, né? A gente tem que honrar isso. Eu acho que esse é um grande momento, né? Conviver em casa com os nossos familiares faz com que a gente pense sobre isso, né? Em honrar os nossos compromissos familiares. Como a gente pode fazer isso, né? Através do perdão, do amor, da tolerância,
né, da paciência, né? Ninguém aqui está falando que é fácil, né, ficar em casa, conviver com todos, né, junto de uma vez e com todas essas inseguranças. Mas a gente tem que tentar, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Porque senão a gente acaba acumulando, né? Se a gente entrar nas lamentações, né? Nas brigas, né? Nessas angústias, a gente vai acabar acumulando dentro de nós efeitos psicológicos negativos, né? E que por muitas vezes isso pode causar doenças, né? O que a gente chama aí das doenças psicossomáticas, né? Então, vamos parar um pouquinho, vamos refletir, vamos analisar, né? E vamos tentar fazer uma forma de que isso fique um pouco mais tranquilo, né? Que fique mais saudável essa convivência familiar. Eu tenho recebido, né? No meu dia a dia, né, nos atendimentos, né, muitas queixas dos pais, né, das mães, principalmente, que estão bem sobrecarregadas, né, com os filhos, né, às vezes tem mais de um filho em casa. As escolas também se perderam um pouquinho nesse sentido, né, de mandar muitas atividades, outras nem mandaram, estão começando a mandar agora algumas atividades, preferiram entrar de férias, né? Então, eu tenho recebido muitas queixas nesse sentido, né? E o que a gente pode fazer para tentar amenizar esse momento que a gente fica em casa, né, com as crianças, né? A primeira coisa, gente, é organizar uma rotina, né? Fazer um planejamento mesmo, né? Organize uma rotina, né? Converse com seus familiares, sente, né? Se você está sobrecarregado, se você está cansado, se você não está conseguindo fazer todas as atividades, né? Porque muitas vezes a gente tem que dividir a parte de trabalho, né? As tarefas domésticas, o auxílio com os nossos filhos, né? Então, assim, se organize, né? Se planeje, né? Faça uma rotina em casa, né? Divida tarefas, né? Todos nós podemos ajudar, né? Converse, faça uma reunião mesmo familiar, converse com todos. Todo mundo pode ajudar um pouquinho, inclusive as crianças menores, né? Organizando seus brinquedos, suas coisas, né? E isso faz com que eles tenham autonomia também, né? O que é importantíssimo para o futuro, né? Então, primeira coisa, organize uma rotina, né? Divida tarefas. Outra coisa né, como eu disse, conversar, né, com os familiares, né, para que possa ficar cada um com alguma coisa, né, para que não fique muito pesado, né, e eu acho que é um momento também, né, para a gente aproveitar e trocar informações, né, às vezes a gente numa correria do dia a dia, a gente nem tem tempo, né, de conversar com os nossos familiares, com os nossos filhos, né? Muitas vezes até a gente não tem tempo mesmo, né? A gente nem sabe direito, né, o que o filho está aprendendo na escola, o que não está. E eu acho que esse é um momento também, né? A gente acaba deixando o ensino para a escola e a gente tem que ter consciência nesse momento, né, que a escola tem a obrigação com apenas o ensino intelectual, né? O moral é nossa obrigação como pai e mãe, né? Ninguém está falando aqui que é fácil, porque é claro que a gente não tem a formação de um professor, né? É mais difícil mesmo. Mas se você puder sentar, organizar, né? Planejar tudo isso, fica mais fácil. Também, gente, não vamos deixar de aproveitar esse momento, né, para ficar mais próximo dos nossos familiares, fazer alguma coisa junto, né? Pode ser um livro, pode ser jogar um jogo com as crianças, né, com os jovens, onde toda a família possa se reunir, né, ficar juntas. Pode ser assistir um filme, né? Enfim, um momento aí que a gente reúna a nossa família, né? Que ela esteja presente, né? Que nós estejamos todos unidos, né? Um momento bem familiar. Na parte escolar, né? Eu gostaria de dar algumas dicas nesse sentido, né? Para os pais que estão tendo uma dificuldade grande mesmo, né? Primeiro, gente, a gente tem que manter uma rotina saudável.
né? É tentar acordar, né, no mesmo horário, fazer as nossas refeições diárias. Ninguém está falando aqui, né, quem às vezes acorda muito cedo, 6 horas da manhã, nesse momento que está em casa, acordar muito cedo. Mas tenta manter uma rotina, né? Não acordar tão tarde, não pular refeições. Eu acho que isso é importante, né? Não vamos pular essa rotina. Eu acho que isso ajuda muito, né, nas crianças. Uma outra coisa é manter o sono saudável, né? É super importante isso, né? Não ficar até tarde na TV, nas redes sociais, no celular, né? Isso já foi comprovado cientificamente que isso faz mal. Essa luz, né, do celular faz mal para a gente, né? As crianças, o hormônio do crescimento, ele age por volta de 11 horas da noite, mais ou menos. Então, se as crianças não estiverem dormindo, isso vai atrapalhar o seu desenvolvimento, a parte cognitiva, né? Então, assim, vamos procurar manter uma rotina de sono saudável, tranquila. Eu percebo que os jovens, a gente tem uma dificuldade muito grande com os jovens, né? E eles estão trocando o dia pela noite. Muitos jovens estão fazendo isso. Isso, assim, faz muito mal para a nossa saúde, né? Porque depois a vida vai voltar ao normal e aí vão encontrar grandes dificuldades, né? Para voltar uma rotina. Uma outra coisa, gente, não deixe os seus filhos ficarem de pijama o dia todo, né? Façam que eles troquem de roupa, ponham uma roupa. Às vezes eu vou atender um paciente meu, né, à tarde, né? A gente está fazendo atendimentos online, as crianças estão de pijama, né? Isso não pode. Tem que trocar de roupa, né? Tem que manter uma rotina. Algumas escolas, inclusive, estão fazendo com que as crianças coloquem uniforme, o que eu acho bem bacana nesse sentido, né? Porque é uma maneira de que ele siga, né, na maneira do possível, aquela rotina, né? Se para a escola ele põe um uniforme, por que em casa que eu estou assistindo aula eu não posso, né, colocar? Então, eu acho que é bem bacana isso, quando as escolas pediram, né, para as crianças, né, colocarem os uniformes para assistirem às aulas, né? Uma coisa também é definir sempre um local, né, de estudo, um local fixo, né? Não é todo dia, cada dia eu vou assistir as aulas num local. Não, isso não é legal. E mantenha sempre, assim, longe de barulhos, né, de ruídos externos, né? Isso atrapalha a concentração da criança, do jovem. Então, mantenha sempre um local fixo de estudo, né? Um local onde as crianças se concentrem, né? Não tenha barulhos externos, né? Dividir também, né, um momento de estudo e um momento de lazer, eu acho que isso é importantíssimo, né? Como eu falei, algumas escolas têm passado muitas atividades, as crianças têm ficado muito sobrecarregadas, outras ainda estão se organizando, mas as crianças também precisam de um momento de lazer, né? De um momento de descanso. Então, assim, separar isso, né? Hora de estudar, hora de brincar, de se divertir. E tenta, gente, de alguma forma, dividir essas tarefas, né? Para não ficar sobrecarregado apenas para uma pessoa, né? Os menores aí, às vezes, precisam muito desse auxílio do pai, né? Da mãe, para poder ajudar em baixar os materiais e entrar nos aplicativos aí, enfim, para assistir às aulas. Então, tenta dividir esse momento, né, com uma outra pessoa. Pode, às vezes, ser com um marido, né, com um tio, uma tia, um avô, até um irmão mais velho, né? Tenta, converse em casa e veja, né, de que forma vocês podem dividir essas tarefas para não ficar sobrecarregado. Bom, gente, essa é umas dicas que eu queria passar nessa parte de família, né, nessa parte desses cuidados mesmo que nós temos que ter, né, com a nossa casa, com os nossos familiares, com a rotina de estudo das crianças. Na parte econômica, gente, eu gostaria de dizer, assim, para quem está passando por uma dificuldade muito grande em relação a isso, né, que perdeu seu emprego, ou que, né, teve que os seus salários aí reduzido, enfim, preocupações, né, com seu comércio, sua empresa fechada. Eu queria pedir, né, para vocês tentarem manter a calma, né? Entrar em desespero, em pânico, não vai resolver a situação, né? Então, assim, tenha calma,
tenha fé, né? Esperança, né? Quando a gente mantém um equilíbrio emocional, as coisas, né, resolvem melhores, né? As soluções aparecem. Talvez um momento aí de você pensar, se reinventar, né? Sair daquela zona de conforto que a gente fica mesmo, né? Então, assim, tenha calma, tenha paciência, que vai dar certo, né? A gente vai conseguir alguma outra forma, algum outro trabalho, enfim, né? Não entre em desespero, né? Porque isso eu acho que prejudica bastante. Na saúde, gente, eu gostaria de falar com vocês, quem não está conseguindo dar conta, né, de tudo isso que a gente tem passado, né, que o mundo tem passado, procure uma ajuda médica, né, um profissional da saúde, né, ele vai conseguir te ajudar nesse sentido. A gente tem visto cada vez mais, né, os transtornos de ansiedade aumentando, as depressões, né, isso é uma coisa que já estava, né, não é agora, nesse período do coronavírus, não, isso já estava, né, acontecendo, né, cada vez mais pelo estilo de vida que a gente tem tido, né, pela nossa correria, né, por tantas inseguranças, enfim, né, as ansiedades, as depressões já estavam ocorrendo, né, tanto que a gente vê um número enorme de suicídios acontecendo, inclusive com crianças e jovens. A gente tem que ficar muito atento em relação a isso, né? Participar mais ativamente das nossas conversas com os nossos filhos, com os nossos jovens. Então, quem estiver, né, percebendo que não está dando conta de tudo isso sozinho, né, que a situação está fora desse controle, procure uma ajuda profissional. Ele vai poder te orientar, ele vai poder te ajudar nesse momento. Bom, gente, para encerrar, né, para não tomar muito o tempo aí, né, a gente tem a Carmen para poder falar, eu queria dizer algumas ações que a gente poderia fazer que possa amenizar esse momento. Acho que essas ações também não é só para agora, mas a gente pode levar para a nossa vida, né, depois, né, enfim, eu acho que são coisas que vai ajudar a gente não acumular tensões, né, essas tensões que vão nos fazer mal, né? A gente vai acumulando, isso depois, de repente, vai explodir de alguma forma, né? Através de uma dor, de uma doença. Então, a primeira coisa é o diálogo, gente. Tem alguém para vocês conversarem, né? Pode ser um familiar, pode ser um amigo, né? Não sei. Tira um tempinho do seu dia para você conversar com alguém, mas uma conversa construtiva, né? Uma conversa em que você possa trocar os seus sentimentos, né, o que você está pensando, ouvir aquela pessoa também, né, o que ela está passando, né, do que ela está vivendo, né, uma conversa que edifique, né, que te ajude, né, pelo menos uns 5 minutos no dia, converse com alguém, né, fale o que você está sentindo, coloque aquilo para fora, isso acho que ajuda bastante. Uma outra coisa é ter um hobby, né? Alguma coisa que te dê prazer, que te dê alegria de viver. Pode ser qualquer coisa, isso cada um vai olhar para dentro de si e ver o que faz bem. Pode ser a leitura de um livro, né? Uma palestra, pode ser também quem toca instrumento musical, né? Tocar alguma coisa, ouvir uma boa música, né? Às vezes tem gente que gosta de fazer trabalhos manuais, né? Pintura, pintar quadros, pintar livros, algum bordado, não sei, alguma coisa. Faça alguma coisa que te dê prazer, que te dê alegria, pelo menos um pouquinho por dia, né? Tire aquele momento para você. Esse momento é meu, né? É o momento que eu estou comigo e eu vou fazer algo que eu goste, né? Que me dê prazer, que me dê uma alegria. Não deixe de fazer uma atividade física. Eu acho que a atividade física é importantíssima. Eu sei que a gente está dentro de casa nesse momento, que é mais difícil, né, que é mais complicado, mas faça alguma atividade física. Eu não estou falando aquela atividade física, né, que a gente se preocupa excessivamente com o nosso corpo. Não é isso, tá? É uma atividade física que a gente, né, saiba ter uma relação entre mente e corpo, né? Isso a gente pode conseguir através de um relaxamento,
né, de um controle da nossa respiração, né, fazendo atividades como o yoga, uma dança, uma caminhada. Então, faça uma atividade física, né? Faça alguma coisa que você consiga conectar mente e corpo nesse momento. E por último, eu acho que a meditação junto com a oração, né? Eu acho que é de fundamental importância isso, né? O que é meditar, né? Quando a gente medita, a gente procura dentro da gente o que há de melhor, né? Então eu vou entrar em contato com o meu eu, né? Eu vou procurar em mim o que eu tenho de melhor, né? E a oração, gente. Nada, mano, tô ouvindo. E a oração E a oração, gente, ela é importante porque ela vai nos conectar, né? É através da oração que eu vou buscar a luz, né? Que eu vou buscar a paz que é dentro de mim, né? E isso, né? Essa luz, essa paz, faz com que a gente se conecte com Deus, né? Eu acho que a oração, a meditação é de fundamental importância nesse momento, né? Então é através dela que eu vou buscar a luz, que eu vou buscar a paz dentro de mim. E o mundo, gente, o mundo está precisando de tanta paz nesse momento. Eu acho que é um momento para a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Refletirmos um pouco, né? Vamos ser um pontinho de luz, né? Um pontinho de paz no mundo, né? Vamos fazer a nossa parte, né? A gente não pode, né, escolher, né, os pensamentos que entram na nossa cabeça, né? E a gente pode apenas escolher os que ficam, né? Então, vamos ser um pontinho de paz no mundo, com pensamentos bons, com pensamentos, né, de tranquilidade, né? Que eu acho que isso ajuda bastante. Muito obrigada a todos, né? Muita paz, muita luz, que Deus nos ilumine e nos proteja sempre. Obrigada, gente. E agora? Para eu? Bom dia, pessoal. Eu tive uns probleminhas aqui de falta de habilidade. Na hora que a Yara conseguiu me ajudar, vocês me desculpem. Então, vamos lá. Eu preparei para a gente conversar um pouquinho sobre a missão dos pais. A missão dos pais, nessa época em que nós estamos, eu acredito que estamos vivendo uma situação única, preciosa, para exercermos o Evangelho no lar. Que nós sempre pedimos que seja feito. Hoje a Terra toda, a humanidade toda precisa dessa união em torno de Jesus, da bondade, o amor que Jesus sempre nos ensinou. Eles devem estar em evidência hoje para que nós possamos vencer essas provações. Então, pensando nisso, eu procurei no Evangelho e no Livro dos Espíritos sobre o procedimento que os pais, que a família deveria ter, pensando no espiritual. Então, em um texto, eu vi aqui que as várias áreas de comportamento humano dizem que o papel desempenhado pelos pais na educação ele é fundamental na vida dos filhos. E a doutrina espírita vem reforçar e ampliar o entendimento dessa responsabilidade, trazendo à tona que o reconhecimento de que a infância é para o espírito um período especial para o seu desenvolvimento. O lar, então, é a primeira escola do espírito, que depois vai por outras escolas para aprender. E na infância, ele é mais acessível às impressões que recebe. Elas são capazes, então, de auxiliarem no seu crescimento.
no seu adiantamento espiritual. E os pais são incumbidos para ajudá-lo nesse crescimento, para ajudá-lo em toda a educação, porque é educável, vamos dizer assim. Nós somos, como disse Jesus, quem tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvidos de ouvir. Então, nós podemos educar os nossos sentidos, educar os nossos olhos, educar os nossos ouvidos, e essa educação que nós tivermos, passarmos para os nossos filhos, que seria essa grande tarefa da paternidade e maternidade. Kardec, numa resposta dos espíritos, foi perguntado aos espíritos se os pais exercem alguma influência sobre os espíritos dos filhos, desde o nascimento deste. E foi respondido que eles exercem grande influência, porque os espíritos têm que contribuir. Os pais, que já são espíritos experientes, que têm condições de receber os seus filhos, eles têm como contribuir nessa tarefa. E se os espíritos os espíritos dos pais que não puderem corresponder com essa missão, tornar-se culpados se vierem a falir no seu desempenho. Porque os pais que não se sentirem preparados, eles têm que dar essa preparação. Hoje nós temos muito material, tanto em livros quanto em redes sociais, nós temos muito material para ajuda, e a espiritualidade também sempre estará presente nessa missão que é tão importante. Cientes, então, da responsabilidade de pai e de mãe para com seus filhos, nós já estamos observando ao longo do tempo as mudanças no desempenho. Tanto a mulher procurando no seu papel social, assumindo, além das tarefas do lar, da maternidade, de profissional importante na sociedade, passando também esse bom exemplo. Por outro lado, o homem também, cada vez mais está auxiliando e compartilhando nas tarefas domésticas, em especial na educação dos filhos, que até um tempo era relegada à mãe, hoje o pai percebe já a necessidade de fazer parte dessa educação também. O homem percebe, então, que além de ser provedor dos recursos materiais, que eram mais responsáveis da sua responsabilidade, hoje essa educação, esse papel do pai dentro do lar é importantíssimo. A sua presença, a sua companhia, o seu envolvimento na educação dos filhos. E, em particular, nós encontramos os pais cada vez mais com essa consciência do seu exemplo na formação moral do espírito. E Kardec também afirmou que os pais vão ajudar os filhos à formação do seu caráter. Veja a grande responsabilidade que nós, como pais e mães, temos na formação do caráter, porque quando a criança chega à Terra, ela vem como tudo novo. Tudo que ela traz é passível de aprendizado. E a educação, que seria essa educação moral também, vai ser o conjunto dos hábitos que a criança vai adquirir. Os pais estão tentando, então, modificar os seus hábitos, os seus costumes, as suas atitudes na sociedade, os seus hábitos, porque eles são objeto de observação dos filhos. Na formação dos filhos, os pais vão ser modelos sempre dentro e fora do lar. Constatamos, então, aí a bondade divina e a sua sabedoria. Nessa oportunidade de vivência conjunta na família, tanto crescem os pais quanto crescem os filhos. Por quê? Porque o pai, assumindo, então, essa condição de pai, vai romper as barreiras do egoísmo. E vai pensar que ele deve começar a amar aquele filho que chegou
e ser para ele tanto um exemplo de um homem de bem, quanto um pai presente quando o filho precisar. E o pai vai, tanto o pai quanto a mãe, com esse olhar, mudar também os seus atos, abrindo mão, muitas vezes, de seus prazeres, de suas vontades, em função ali do pequeno ser que está pedindo esse amparo, esse cuidado, essa atenção, esse exemplo de retidão, de honradez que os pais vão passar, as crianças vão perceber desde pequenininho. E isso faz parte dessa misericórdia divina, que Deus não deixa os seus filhos sozinhos, jamais. Juntos, a família pode crescer. E esse amor ao próximo que começa no lar é um amor verdadeiro. Não é um amor só falado. Ele é um amor que age, é um amor de paciência, um amor de abnegação, amor presença e companheirismo. Seria mesmo um amor compaixão, que é o que Jesus sente por nós. Sabendo que somos seres em crescimento, em evolução, os nossos erros são perdoados, vamos dizer, mas são tolerados porque somos aprendizes. E os pais realmente devem se colocar como aprendizes. E dessa forma não se sentirão mais sábios, porque às vezes o filho, voltando a uma reencarnação, ele traz muito conhecimento e pode ser um espírito até mais velho do que os pais. Então ele tem a ensinar. Se os pais forem humildes e se colocarem como aprendizes, eles também aprenderão muito nesse crescimento mútuo que é entre pais e filhos. A melhor escola continua ainda sendo o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Encontrarão certamente desafios para o adequado desempenho de suas tarefas, que requer a própria transformação íntima. Todos crescem, todos se transformarão para o melhor. E certamente toda a espiritualidade amiga estará sempre pronta a inspirar os melhores propósitos, como nós sabemos na doutrina espírita que Jesus norteou os nossos caminhos. Todo o seu ensinamento foi no sentido de orientar para o nosso crescimento. E assim a família, também como um projeto divino, tem o propósito de crescimento espiritual mútuo. Quando nós pensamos que estamos auxiliando nossos filhos, estamos sendo muito auxiliados também. É sempre essa troca. O lar vai ser o cadinho de purificação das almas. Segundo Kardec, há duas espécies de família. A família por laços espirituais, que é uma família durável. Ela existe aqui na vida material e ela continua no mundo espiritual. A família por laços corporais é uma família de laços frágeis. Muitas vezes se desfaz aqui mesmo na vida material. E para que os pais tenham mais segurança, devem começar a observar a criança desde o berço, porque desde o berço ela manifesta os seus instintos bons ou maus, que traz sempre de reencarnações anteriores. Todos os males terão origem no orgulho e no egoísmo. Quanto mais cedo os pais conhecerem seus filhos, melhor. Melhor para poderem ajudá-los. E a criança é tão sábia nesse sentido que conforme ela vai aprendendo, ela já não quer mais a proteção. Então, durante os primeiros dias, os primeiros meses da sua reencarnação, ela vai absorvendo tudo que o pai vai passando, o pai, a mãe, ali na sua convivência. E como nós temos tido reencarnações de espíritos muito inteligentes para ajudar nessa transformação da Terra, as crianças já estão muito sábias, muito inteligentes. Elas, com o tempo, já não aceitam mais nem ficarem no colo. Conforme crescem um pouquinho, que já começam seus primeiros passos,
Elas já não aceitam mais o colo, porque querem ser independentes. E essa chegada recente do mundo espiritual tem muito a ensinar aos pais. Deus impôs aos espíritos a encarnação com o objetivo de os fazer chegar à perfeição. Esse é o nosso destino, é o nosso objetivo, a nossa razão de vida, buscar a perfeição. De reencarnação em reencarnação, todos nós chegaremos um dia à perfeição e à felicidade que está destinada a nós. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Estamos na família certa, no momento exato, com as pessoas necessárias. Alguns filhos, alguns espíritos chegam em lá para realmente ensinar a todos. E vamos dar um exemplo. Um espírito, uma criança que chega muito teimosa, ela pode ser o remédio para um pai teimoso, para uma mãe teimosa. Pode ser ali, então, o remédio homeopático, que na convivência vão aprender. Se o pai ou a mãe são impacientes, podem receber um filho impaciente. Porque percebendo isso, eles vão poder ajudar, aprendendo juntos os dois. Os espíritos também afirmaram a Kardec que a paternidade e a maternidade são missões. São missões muito importantes na vida dos espíritos. E como não há receita pronta, e nem família perfeita em um mundo de provas e expiações como o nosso, a família não é um campo de repouso, não é nenhum paraíso. A família realmente é esse exercício de todos os dias de paciência, de indulgência, aceitar as lutas em família com sabedoria é garantia de paz. Aí sim, assumirmos que a família é nossa e que a participação de cada um nessa família pode tornar um lar mais agradável. Um lar onde todos queiram voltar, onde todos se sintam bem. É papel de cada um dos participantes daquela família. Oremos e eduquemos os nossos filhos dentro da concepção da lei de causa e efeito, pois não pode haver direitos sem deveres. Dentro de uma família, estamos agora, nessa época de quarentena, percebendo alguns desentendimentos, porque alguns membros da família não querem ter deveres. Querem exercer os seus direitos sem ter também deveres, mas para a harmonia total da família, é preciso que cada um cumpra com seus deveres e exerça os seus direitos, o que será crescimento, aprendizado para todos. Dos lares cristianizados, dos lares cristãos, dos lares amorosos, é que vai sair para a sociedade a fraternidade universal. A prática do amor ao próximo começa nos lares. Nós devemos seguir, então, o que foi respondido também para Kardec no Livro dos Espíritos, quando ele perguntou como Jesus entendia a caridade. E eles responderam: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Seria o BIP que nós devemos manter conosco, dentro e fora do nosso lar. Benevolência, todos nós precisamos. Indulgência, todos nós precisamos. E o perdão, o auto-perdão nos nossos ainda imperfeições e o perdão ao próximo que convive conosco. Bezerra de Menezes tem uma frase muito interessante que ajuda a gente a perceber a importância também do lar, do evangelho, da oração, da paz em cada lar. Ele diz o seguinte: evangelho é sol nas almas, é luz no caminho dos homens, é elo abençoado para a união perfeita. Evangelizemos nossos lares, meus filhos, dando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossas casas. A oração em conjunto torna o lar um santuário de amor.
onde os espíritos mais nobres procuram auxiliar mais, dobrando os talentos de luz que ali são depositados. Todos nós temos uma bagagem espiritual. E na reencarnação, os nossos filhos vão trazer essa bagagem. Tem muitos talentos. E esses talentos são aprendizados que foram sendo adquiridos nas suas experiências. E com a oração, eles serão, como diz Bezerra de Menezes, despertados. Então, cada convivência vai trazer para a criança esse despertamento do que ela tem de bom, para que ela possa exercer o seu melhor, ajudando a família, a sociedade, deixando um legado de amor quando deixar essa reencarnação. É muito importante essa união, esse papel da família é fundamental na vida de cada espírito e, com certeza, com esforço, com dedicação, com muito amor, todos poderão vencer e sair vitoriosos dessa passagem, dessa reencarnação. Juntos podemos vencer, separados fica tudo mais difícil. Então seria isso, que Jesus nos ampare, que a nossa Mãe Santíssima envolva todos nós, mães, para cumprirmos muito bem as nossas tarefas. Muito obrigada, gente. Obrigada, Carmen. Agora nós gostaríamos de abrir para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu recebi pergunta aqui no privado para passar aqui na reunião, tá? Ah, tá certo. Tem uma pergunta para Carmen e uma pergunta para Graziela. Para Carmen, é uma pergunta sobre como que a gente pode desenvolver melhor a nossa paciência, A paciência é uma conquista. Ela é uma conquista. Que vamos usar como exemplo que nós quiséssemos aprender a tocar piano. Haveriam muitos ensaios, muitos treinos. A paciência é assim também. Então, quando nós pedimos a Deus, me ajude a ter paciência, que ela é muito necessária, importantíssima a paciência no nosso dia a dia. Quando nós pedimos, Deus nos manda não a paciência pronta, Ele nos manda a situação na qual nós vamos poder exercer a nossa paciência. E assim em todas as situações da vida. Com o filho, nós somos bastante exigidos quanto à paciência, mas ela sendo necessária, é preciso que a gente treine, que a gente realmente se envolva com o filho. E nesse amor recíproco, nós vamos defendê-lo, porque ela será muito importante por toda a nossa vida fora. Mais alguma pergunta, Milene? E aí tem a pergunta que foi direcionada para a Graziela com relação à criança que tem mudado um pouco o comportamento agora nessa fase, no sentido de ficar mais ciumenta, mais agarrada com a mãe. Até achei interessante, porque acho que deve ter bastante casos assim, né? Porque aí a mãe fica mais tempo em casa, aí a criança não quer mais nenhuma outra pessoa. O que a gente pode fazer nesse sentido? É algum erro, alguma coisa que a mãe está fazendo para fazer com que a criança fique mais assim, manhosa, mais enciumada nesse momento, essa mudança de comportamento? É uma pergunta bem interessante mesmo, né? Eu tenho também recebido muito isso de algumas mães, de alguns pacientes meus que são menores, né?
E eu acho que é o seguinte, né? A mãe, né, para a criança, é aquele modelo de proteção, né, de segurança, né? Vamos dizer a maioria, em todas. Mas a criança, ela se sente segura ao lado dela. Muitas vezes ela não está entendendo o que está acontecendo. Às vezes a gente quer poupar os nossos filhos, né, desse momento. Então a gente não explica exatamente para as crianças o que está acontecendo, né, o que é o coronavírus. Eu acho que a primeira coisa é assim, é sentar com a criança e explicar para ela, né, que é um momento que todos nós estamos passando, claro, de uma forma simples, tranquila, né, e que precisamos ficar em casa, né, para nossa proteção. Quando as crianças ficam mais apegadas à mãe, a gente tem que parar e perceber o porquê disso. Pode ser que antes essa mãe estava muito ausente, né? Às vezes por causa de trabalho, muitas atividades, né? Aí ela estava mais ausente e foi esse momento que a criança conseguiu ficar mais próxima à mãe. Né? Então, assim, ela está aproveitando esse momento, né, para ficar mais próxima. E eu acho que o outro lado é a questão da segurança mesmo, né? Ela se sente mais protegida, ela se sente mais segura, né? Então, assim, converse com o seu filho, né? Explique para ele, fale que também você precisa fazer as suas atividades, você tem, né, os seus momentos, as suas coisas para fazer, e coloque para eles tarefinhas, né? Ah, vamos ajudar a mamãe, a mamãe vai limpar a casa, você pode fazer isso para mim, né? E eu acho que é isso, né? A criança ela se sente bem protegida ao lado da mãe e ela acaba, né, nas inseguranças, nos seus medos, nas suas angústias, né? Eles também têm esse momento de angústias, de inseguranças, né, de fragilidades, e a gente também tem que saber respeitar isso, né? Então converse com ele, procure entender, né? Explique o que está acontecendo, né? Explique o que você também tem suas coisas para fazer, que é uma ajuda, né, em família, que você está tentando fazer com que aquilo fique mais agradável, que ele possa também ajudar, né? Eu acho que seria mais ou menos isso. Não sei se eu respondi aí, mas eu acho que seria mais ou menos isso. Obrigada, Graziela. Milene, você tem mais alguma pergunta aí? Alguma pergunta do chat? Não, no chat, por enquanto, não tem nenhuma, não. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tá muito baixinho. Melhorou? Aí. Eu tenho uma pergunta para a Graziela. Eu tenho uma filha que já está numa idade escolar, no ensino fundamental, e muitas atividades, né, escolares, às vezes a gente não consegue acompanhar tudo, às vezes por falta de conhecimento mesmo, mas também muito por falta de tempo. E em contato com outras mães, tem muita mãe que já desistiu, que acha que a criança já perdeu o ano, que não vale a pena ficar cobrando tanto. E às vezes a gente fica nesse dilema, o que a gente faz? Eu mesmo fico me cobrando muito. Será que eu estou sendo muito exigente nesse momento de cobrar que os estudos estejam em dia? Ou será que eu devo deixar? Eu queria uma opinião dela sobre isso. Você tem razão, né? Os pais estão muito perdidos mesmo, né? Alguns, né, reclamam bastante, né? Que as crianças, os jovens estão tendo muitas atividades. E é claro, a gente não tem essa formação, né? A gente não tem esse tempo todo de sentar com o nosso filho, né? Os pais falam assim, poxa, mas eu não sou professor, eu não sou professora, né? Eu concordo, né, plenamente. Mas assim, eu penso que não é um momento de desistir, né? Não é um momento de pensar, já perdeu-se o ano. Não, gente, eu acho que assim, um momentozinho que você fica, né, que a escola, né, não está conseguindo se reorganizar direito, que a gente não está conseguindo se reorganizar em casa, né, não é um momento para você desistir do ano, né? Não vai ser 2 meses aí que não está tendo aula direito, que a criança vai perder, né, o ano por causa disso, né? Eu sugiro que você continue, sim, tentando orientar seu filho,
né, de uma forma mais tranquila, mais saudável, fazendo ele entender essa importância do estudo, né, como eu passei um pouquinho daquela rotina, né, e se você não der conta disso, também não se frustre, né, nós pais não somos obrigados a saber tudo, né, tenta entrar em contato com a escola, eu acho que isso é de fundamental importância, agora algumas escolas, né, estão abertas a isso, então assim, mande um e-mail, ligue, converse, fale o que você não está conseguindo, fala as dificuldades do seu filho, né, que ele está tendo, né, que eu acho que é o momento que vocês têm que se unirem, né, de diálogo, de conversa, mas não desista, né, não desista desse momento, né, insista, conversa com a criança, mostra a importância dos estudos, mostra que ela tem que ter responsabilidade, né, é uma dificuldade que a gente tem, porque a gente estava muito acostumado a deixar mesmo para a escola, né, isso, né, alguns pais nem participavam, né, dessa parte com os filhos de lição de casa, né, de estudar para a prova, mas não desista, né, continue, mesmo com essas dificuldades, né, não se frustre também se você não está conseguindo fazer tudo perfeitamente, a gente não consegue, nós não somos perfeitos, né, converse com a criança, mostre para ela, né, o jovem, no caso aí, que você mostre para ela a importância disso, né, que não vai ser 1 ou 2 meses de aula aí que não está tendo esse conteúdo, né, que isso vai se perder, né, então assim, continue, não desista, né, faça o que é possível para você, mas também, né, não se frustre se você não conseguir dar conta de tudo, né, eu acho que seria mais ou menos isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu quero só fazer uma observação com a Grazi. Grazi, 3 mães me chamaram essa semana no privado, dizendo que não iriam, né, participar da nossa reunião. Interessante que são também 3 mães cujos filhos não têm participado dos nossos encontros de evangelização. E duas só disseram, até nós não vamos, porque a gente está evitando um pouco tecnologia aqui em casa, nós estamos sobrecarregados disso. Eu já trabalho com isso o dia todo no meu trabalho, eu preciso ficar o tempo inteiro conectada, e eu brigava tanto com os meus filhos para que eles não ficassem o tempo todo em celulares e computadores, e de repente a vida nos colocou de uma forma que a gente só fica por conta disso. Então eu estou dando final de semana de descanso para a família, de tecnologias. Por isso, eles não estão participando dos encontros de evangelização e, consequentemente, eu não vou participar da reunião no sábado. De verdade, eu ia até te acionar antes, Grazi, para que você me auxiliasse como responder para essa mãe, né? Dado que a gente sabe que, sim, o excesso de tecnologia no momento está grande. Nós somos, de verdade, eu recebi nos últimos dias acho que uns 8 convites de estudos que estão acontecendo online para eu participar. É claro que vai da gente, né? Fazer essa seletividade de acordo com o nosso tempo e as nossas prioridades. Então, eu não aceitei todos esses convites. Mas, o que você me fala disso, Grazi? Porque eu respondi para ela, mais ou menos nesse sentido, de que ela podia ficar tranquila, que ela tem que ver o que é melhor para ela e para a rotina da família dela, né? Que o objetivo da evangelização é mantermos esse elo de conexão com a moral, com as coisas do Pai, para que a gente se fortaleça justamente para esses momentos de adversidade. Mas que eu respeitava muito essa decisão dela, como, né, enfim, como mãe, como ser humano. O que você me fala, Grazi? A gente eu lembro de uma aula que nós tivemos com a mocidade de mais ou menos uns 13 meses, acho que foi em fevereiro. Nós tivemos uma aula justamente sobre o uso excessivo da tecnologia, como que isso tem tomado o tempo do ser humano e evitado que ele tivesse, de fato, uma atuação efetiva como protagonista no dia a dia da vida dele, né? Na convivência, enfim. E, de repente, nós nos vemos tendo a necessidade, é claro, de fazer uso dessas tecnologias. O que você me fala disso, desse equilíbrio? Eu sei que tem que ter esse equilíbrio, mas como que você, com a visão técnica de psicólogo, encara essa volta, né? Essa mudança de padrão, que antes era para deixar de lado e agora a gente tem que fazer uso dela? Como que a gente pode trabalhar isso? Por favor.
Oi, Thaís. Não é fácil mesmo, né? É o que você disse aí, né? Se antes a gente ficava brigando com os nossos filhos, né? Brigando com a gente mesmo, porque os adultos têm ficado viciados nas redes sociais, e não é uma coisa que tem acontecido agora, como você falou, tem acontecido antes, né? Eu fui acho que uns 2 anos atrás, numa palestra aqui no Hospital das Clínicas, né? E onde tem tido um tratamento muito intensivo com esse vício, né, nas redes sociais, na tecnologia, né? A gente teve a oportunidade de conversar com um adolescente, né, com um jovem, acho que ele tinha por volta de uns 17 anos, mais ou menos, e já fazia 4 meses que ele estava internado, né, por esse vício mesmo das redes sociais. Então, assim, é uma coisa bem preocupante, né? A gente vê que as nossas crianças, cada vez mais, eles têm ficado muito, né, nas redes sociais, nas tecnologias, né? Tem crianças aí de 2 anos que já sabem mexer em tablets, né, celulares, né, enfim. E aquilo se torna um vício. Nós, né, também como adultos, a gente acaba, né, tendo que viciando nisso, né? A gente acorda com o celular do lado, vai dormir com o celular, então isso é muito complicado. E aí, de repente, a gente é obrigado a ter, né, essas redes sociais a nosso favor, né? Eu acho que, como você disse, essa mãe, né, que ela colocou, estabeleceu isso em casa, né? No fim de semana, na minha casa, não tem redes sociais, né? A gente não vai fazer esse uso da tecnologia. Eu acho que isso tem que valer para todo mundo, tá? Quando ela estabelece isso, tem que ser para todos. Não adianta ela impor isso só para os filhos, sendo que ela, o marido ou algum outro adulto fique nas redes sociais. Primeiramente é isso. Respeitar mesmo, né? Como você disse. Eu te entendo, eu te respeito, né? A evangelização seria uma coisa assim importante, né? Mas se ela preferiu nesse momento fazer isso com a família dela, ok, né? Agora, a gente tem que saber nesse momento que a gente tem que usar as redes sociais para uma coisa boa, né? É o instrumento que nós estamos tendo agora, né, neste momento, de ter um vínculo com o outro, de ter, né, esse relacionamento. Por exemplo, assim, né, eu falo por mim, né, minha família é daí de Guaxupé. Se eu não converso pelas redes sociais com elas, né, com eles, eu não vou ter esse contato, né? Eu não vou poder ir aí a Guaxupé encontrá-los. Então, a gente tem que tentar usar as redes sociais, né, de uma maneira positiva, né? E escolher mesmo, né? Como você falou, você recebeu inúmeras, eu também recebi inúmeras coisas, todos nós, mas selecionar o que aquilo vai te trazer de bom para mim, né? É pensar sobre isso, aquilo vai ser bom para mim, vai trazer algo construtivo, né? Para mim ou para minha família, né? O que a gente não pode é deixar mesmo, né, as redes sociais tomar conta do nosso dia a dia, o dia todo no celular, né? O tempo todo nas redes sociais, é dividir mesmo, né? Em casa, para quem tem criança e até jovens, né? É dividir o tempo, fazer uma outra coisa, né? Vamos jogar um jogo, vamos assistir um filme em família junto, vamos ler um livro, né? Com os pequenininhos, vamos fazer algumas atividades dinâmicas que a gente consegue fazer em casa, né? Quem mora em casa ou quem mora em apartamento. Então, acho que isso é um controle mesmo, né? Saber você selecionar o que é bom, o que vai trazer algo de construtivo para mim, né? Ou para o meu filho, né? Enfim, e o que não vai ser. E aí selecionando, né? Eu acho que seria mais ou menos isso. Alguém tem mais alguma colocação, pessoal? Não? Kika, Oi. eu gostaria de fazer uma pergunta para a Graziela também. Pode fazer. Esse momento que a gente está vivendo, igual ela falou, está bem tumultuado, né? E como professora, a gente tem sofrido assim bastante pressão em relação à escola. Essa cobrança de ter que dar conta, né? Então, assim, a gente é cobrada e, assim, consequentemente, a gente tem que cobrar os pais. Só que no fim, assim, a gente sabe que não dá para ser perfeito, porque uma aula à distância, ainda mais no meu caso, que é educação infantil, não tem como ter a qualidade de uma aula presencial. Só que em alguns momentos, assim, dá aquela sensação de frustração, sabe? De
de não estar fazendo tudo aquilo que a gente deveria. Como que a gente faz, Graziela, para poder estar equilibrando assim as nossas emoções nesse momento? Gostaria assim da sua opinião como psicóloga. Oi, Elisângela, você tem toda a razão, né? A gente se sente frustrada mesmo, né? Porque a gente percebe que a gente não está atuando de uma forma positiva, né? Forma construtiva, como se a gente estivesse, né, na escola mesmo, né? Às vezes eu também me pego, né? A gente está fazendo atendimento online, né? E com as crianças é muito difícil, né? Fazer esse atendimento online, fazer com que eles sentem, se concentrem, né? Então, assim, eu acho que o importante, a primeira coisa, igual como eu disse, eu acho que não vai ser, gente, sinceramente, é o que eu penso, tá? 2 meses, 40 dias aí, enfim, a gente não sabe ainda se vai, né, durar ainda esse momento sem aula, que vai fazer tanta falta, né? Esse prejuízo intelectual, né? Eu acho que a gente pode tentar, de alguma outra forma, correr atrás disso, né? Não se frustre, né? Pensa que você está tendo o seu melhor de si. Tem dias que as aulas vão ser melhores, tem dias que não, né? Tem pais que vão te cobrar sim, né? Eu vejo pais assim que estão surtando, né? Para não falar outra palavra, né? A cobrança na escola com os professores, a falta de paciência, né? E reclamam, né? E desistem, não vou mais mesmo, né? Tô cansada. Por quê? Porque eu acho que é um momento que a família estava muito despreparada com as crianças, né? A gente sempre delegou isso para a escola, né? A gente está tendo a oportunidade, eu acho, de como pai e mãe, a ver como essa criança se concentra na escola, como ela se comporta na escola, né? Às vezes, ficando ali do lado do nosso filho, a gente começa a perceber. Às vezes, os pais, né, tinham algumas reclamações, falavam, imagina, meu filho não faz isso, né? Que isso? Então, acho que como pai e mãe, a gente está tendo a oportunidade de ver como o filho, né, se comporta assistindo às aulas. É claro que é uma maneira muito diferente, né? De você assistir uma aula online, né? Mas assim, como professora, né, eu acho que você não deve se frustrar, né? Você está tentando dar o seu melhor em si. Perfeito nada vai sair, né? A gente é um momento de aprendizado mesmo para todos nós, né? Todo mundo está tendo que aprender alguma coisa. Então, assim, Elisângela, não se frustre, né? Não fique triste, né? Pensa que eu acho que é importante esse vínculo mesmo, né? Que vocês estão tendo que fazer com as crianças, né? Para não cair no esquecimento, né? Porque não é férias, a gente não tem férias, né? Algumas escolas até aderiram um pouquinho aí de férias para se reorganizar melhor, né? Outras já começaram a bombardear com um monte de tarefas. Mas assim, Elisângela, não se frustre, né? Pense que você está tentando fazer o seu melhor, né? E que esse períodozinho não vai ser tão prejudicado, por mais que alguns pais, né, pensem nisso, né? Que, vai ser prejudicado, não vou desistir mesmo, é um ano perdido. Não é, gente, um ano perdido. Eu acho que é um ano de aprendizado para todos nós, né? E cada um vai ter que saber, né, o que tem que aprender, né? Cada um vai ter que olhar mesmo para dentro de si e ver o que eu estou aprendendo com tudo isso, né? Mas não desista, né? Vai ter dias mesmo que a gente fica mais triste, mais chateado, poxa, hoje não foi legal, mas no outro dia vai ser melhor, né? Então, acho que é por aí. Obrigada. Assim mesmo. Aí, alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação para fazer? Alguma pergunta para a Graziela ou para a Carmen? Aqui no bate-papo não veio, não. Não? Não. Então, podemos passar para o sorteio do livro, Yara? Bom, nós vamos fazer o sorteio de 2 livros. Um livro é o Terapia da Paz. Eu não sei se a Rita está por aqui para mostrar para a gente o livro. E o outro é um livro de mensagens. Então, nós vamos sortear 2 livros. Eu fiz um levantamento aqui de quem está na reunião. E aí a Carmen vai tirar um papel para mim. Eu já coloquei todos os nomes num papel. E aí a Carmen vai tirar para mim um papel.
Alessandra, mãe da Mariana. Eu vi que teve uma Alessandra que saiu agora mesmo, porque tem duas Alessandra, a mãe da Ana Clara e a mãe da Mariana, da Catarina. Ela tá por aí? Alessandra, se você tiver, abre seu microfone, por favor. Oi, Tudo bem? Obrigada pela presença, viu, Alessandra? Aqui na Tudo. nossa... Alessandra, você ganhou o livro Terapia. Obrigada a vocês. Depois a gente conversa no particular para a gente combinar para fazer a entrega do seu livro, tá bom? Ô, Yara, Oi. como eu moro na roça, pode deixar com a Rita. Eu já sei onde a Rita mora, eu passo pegar. Pode ser? Pode, está com ela mesmo, pode ser, combinado. Obrigada, viu, Alessandra, pela parceria. Eu já tenho uma encomenda de... Tá. Combinado, então. Obrigada a vocês. Fiquei feliz. Gente, também. Agora a Carmen vai sortear um outro papel, vamos ver. A Juliana Gabriel, ela até mandou uma mensagem que ela teve que sair, ela mandou aqui no particular, agradecendo pela reunião, mas ela teve um compromisso que precisou sair antes, que é a mãe da Luísa e do Antônio. Depois eu vou chamar ela no particular e falo para ela que ela foi contemplada com o livro, tá? Então são esses dois livros e mais uma vez a gente gostaria de agradecer a livraria Palmira Páscoa, que foi o que contribuiu aí com esses livros. E a gente gostaria aí, mais uma vez, de agradecer a presença de todos na nossa reunião de hoje, agradecer a Carmen, a Graziela, por todos os ensinamentos e reflexões. Obrigada, pessoal. Nós gostaríamos muito de agradecer a todos que participaram da reunião, tá? Agradecer muito você, Graziela, que sempre vem contribuindo com a gente, né? E já vem ajudando muito nós na evangelização. Muito obrigada, tá? Foi muito boa as suas colocações. Deu para a gente ter uma noção assim ampla de tudo que está acontecendo, de como a gente pode estar melhorando o nosso convívio com os nossos familiares. Obrigada, viu? Eu que agradeço, tá, Kika? Agradeço a todos aí a atenção e me coloco à disposição sempre, né? Se eu puder ajudar de alguma forma, muito obrigada. Obrigada a você. Carmen, nós também te agradecemos muito, sempre, né? Nos auxiliando, nos orientando, a nossa eterna evangelizadora. Obrigada, viu, Carmen? Pela oportunidade, agradeço também. Muito obrigada. E agora, para encerrar, nós gostaríamos de chamar o Ronaldo novamente, que ele vai fazer uma música que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. E agradecer muito a todos vocês que participaram, tá? Um bom final de semana, um bom Dia das Mães aí para todas, que são mães, né? Para todos nós. E obrigado mesmo por tudo, tá bom? Você, Ronaldo. Vamos lá. Ontem um menino que brincava me falou, hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, e nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que
nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ontem o menino que brincava me falou, hoje é semente da mãe. Para não ter medo, que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, que nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Bom final de semana a todos. Um feliz Dia das Mães para todas as mamães do grupo aí, né? Muita luz e paz para todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, viu? Bom final de semana. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Um beijo. Obrigada. Bom fim de semana. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Tim. Tchau, Tim. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Foi ótimo. Deus, bom final de semana a todos. Deus abençoe. Tchau. Grazi. Tchau, gente. Obrigada. Obrigadão, viu? Carmen, querida, um beijo enorme. Obrigada pelas contribuições. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Obrigada também. Tchau. Tchau para vocês também. Posso encerrar, né, Kika? Pode. Obrigada, Jô. Pão de batata. Tchau. Oi? Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Tchau. Tchau.